Fala galera, Ozzy Borges aqui, esse é o canal Sextou. Galera, tô no trânsito aqui, dando uma volteada, que nem diz o outro. Na realidade tô indo lá pras bandas do Beira-Rio lá pra ver se a gente consegue fazer alguma entrevista, alguma coisa parecida. Tá difícil, tá complicado, porque a seleção brasileira, além de não tá querendo falar, né, os jogadores da seleção brasileira, além de todo mundo saber que eles hoje em dia se importam muito mais com o dinheiro, agora estão se importando com política também. E esse é o problema. Mas galera, quero falar sobre a situação da seleção brasileira. O que eu penso a respeito? Talvez você não se importe com o que eu penso, mas eu quero dizer, quero botar aqui minha opinião, porque eu tenho certeza que tem muita gente que não tem como colocar sua opinião e pensa parecido comigo. Então vamos lá. Seleção brasileira. Faz quanto tempo que o povo brasileiro não se importa mais com os jogos da seleção brasileira? Depois daquele 7-1 em casa, no Mineirão, para a Alemanha, alguém mais realmente se importa com a seleção brasileira? Como assim se importa? Se é que tem alguém. Tu se importa igual ao time que tu torce? No nosso caso aqui do povo gaúcho, tu se importa igual com a seleção brasileira como tu se importa com o Grêmio e com o Inter? Ou quem é gremista e quem é colorado? Ou você faz como antigamente, que o pessoal se reunia nas ruas para assistir os jogos junto, pintavam os muros, pintavam as ruas? Alguém mais faz isso? Acho que ninguém mais faz, né? Eu acho que ninguém mais é idiota para fazer esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque ninguém mais acredita nessa seleção, numa seleção que é movida pelo dinheiro, uma seleção que é totalmente coordenada pelas empresas, pelos patrocinadores, jogadores que não se importam mais em suar a camisa pelo seu país, que não representam o povo brasileiro. Alguém mais ainda se importa com essa seleção? Essa é a pergunta que eu faço, tá? Estão dizendo agora que não querem jogar no Brasil por causa da pandemia, porque o Brasil está no meio de uma pandemia. Tá, e se fosse na Argentina, e se fosse na Colômbia, e se fosse no Chile, qual é o país que não está passando por problema de pandemia? Quer dizer que então o problema é aqui agora? Ou será que estão aderindo à vontade de um certo canal, de um certo partido, para ir contra o presidente? E eu não sou bolsominion ou coisa parecida. Eu acho que a gente tem que pegar a política, encarar, ver quem é que é bom e tentar tirar o máximo das pessoas ruins que atrapalham o nosso país no desenvolvimento dele. Seja esse presidente que está no cargo, seja quem estava antes, a gente tem que aprender a fazer o filtro e realmente deixar no poder quem está pelo povo. Se é esse presidente, deixa ele. Se era o antigo, bota ele de volta. O poder está na nossa mão, está do nosso voto. E desculpa estar falando de política, que é uma coisa que eu realmente odeio, mas essa história de que os jogadores brasileiros não querem jogar a Copa América no Brasil, sabe por que eles não querem jogar? Porque vai ter Eurocopa, porque eles podem ir para Ibiza, porque eles podem curtir 15 dias a mais de férias, além das férias que eles teriam. Por isso, por causa do dinheiro. Porque o próprio Neymar, se tu olhar nos canais dele, esses dias ainda ele colocou no Instagram, se eu não me engano, que ele teria que jogar no peito a marca que patrocinava ele agora, mas que ele brigou e não tem mais contrato. Ninguém fala isso, ninguém tá falando. E o Tite, que era para ser um cara preocupado com futebol, se preocupa muito mais com política. Por que ele não cuida da parte do futebol e deixa a política para quem entende? Eu quero entender o que é isso que está acontecendo no nosso país. E eu quero saber se ainda tem alguém no nosso povo que realmente se importa com a seleção brasileira. Se tem alguém ainda tonto que se importa com a seleção brasileira. Esse é o meu pensamento. E eu quero saber. Bota aí nos comentários, seja aqui no Instagram, ou seja lá no YouTube. Bota o teu nome nos comentários aí embaixo, se tu realmente se importa com a seleção brasileira.
Ou se tu já é desgostoso, que nem eu, que não gosto, eu não paro para olhar o jogo da seleção brasileira, principalmente depois daquele 7-1 lá. Principalmente depois daquele 7-1. Que a gente viu que quem quer realmente não é chamado para a seleção brasileira. Se fosse eu chamava jogadores só do Brasil. Jogadores só do Brasil. Não chamava mais esse pessoal que ganha muito dinheiro lá fora, lá, que não quer mais saber. Vamos fazer uma pergunta para vocês aqui. Se eles realmente estão preocupados com a pandemia, né, no Brasil, por que tu não ouve, por que tu não vê nenhuma campanha de jogador brasileiro, ou ele falando alguma coisa nas entrevistas que vai ajudar o fulano ou ciclano? Por que eles não vêm ajudar o povo que por causa da pandemia não está conseguindo trabalhar, porque os governadores fecharam os comércios? Por que eles não vêm ajudar o povo? Por que agora eles não querem jogar? É óbvio que não tem a ver, porque eles não vão ganhar o dinheiro que eles esperavam ganhar, porque eles querem mais tempo de férias. Esses jogadores Nutella que a seleção brasileira tem, eu quero saber até quando, e se ainda existe alguém que para olhar o jogo da seleção brasileira. Desculpa o desabafo, galera. Esse é o canal Sextou.